Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato pra vocês. Tinha alguém comigo lá. Histórias assombradas. A moça que nos conta esse relato diz que isso aconteceu há uns 30 anos atrás. Hoje ela tem 44 anos, mas na época ela morava em Curitiba, em uma casa já bastante velha, inclusive ela dá até o endereço aqui. Era ao lado de um posto de gasolina, e naquela época a mãe dela já era separada do pai dela, então a mãe sempre saía para trabalhar e ela e acho que os irmãos ficavam sozinhos em casa. Só que tinha um pequeno problema. Ela e os irmãos notavam que era difícil ficar sozinho naquela casa. Simplesmente não dava para ficar muito tempo sozinho nela. Você se sentia observado, tinha uma sensação muito ruim. Mas até aí ninguém tinha visto ou tinha ouvido nada. Era só aquela sensação esquisita mesmo. Até que um dia a irmã mais velha dela teve lá uns problemas financeiros e precisou ir com o marido morar na casa dela, né? Voltou para casa da mãe. Então foi a irmã, o cunhado e o sobrinho de 2 anos na época. E ela não sabe se tem alguma coisa a ver a presença do cunhado dela na casa, porque foi a partir daí que as coisas pioraram. Porque ele, assim, ele falava muito palavrão e falava alto e tal, então não sabe se foi coincidência ou teve alguma coisa a ver. Bom, num certo dia, todos saíram de casa. Já era umas 7 horas da noite, a mãe dela ainda estava trabalhando, os irmãos dela estavam estudando, que eles estudavam à noite. Então aquele dia ela realmente ficou sozinha em casa. E diz que lá em Curitiba é assim, cada vez que chove a chuva vem com vento e tudo mais, é meio que um regaço, parece. E assim que ela entrou na casa dela, ela já se sentiu incomodada, já sentiu aquele clima, aquela sensação ruim. E foi logo pro banheiro tomar um banho. E diz que durante o banho ela nem fechou o olho ali no chuveiro por causa daquela sensação que parecia que tinha alguém ali. Gente, uma curiosidade, eu já tive essa sensação uma época que ela escreveu aqui, eu ia tomar banho, eu não queria fechar o olho, porque quando eu fechava o olho eu tinha a impressão que tinha alguém ali do meu lado, me dava até um arrepio assim, então eu não fechava o olho. Será que tinha mesmo? Eu devia ter uns, sei lá, na época uns 10 anos, por aí. Então ela terminou aquele banho rapidinho, foi lá na cozinha, fez um prato de comida e foi comer no quarto. Afinal, ela tava sozinha em casa, tava chovendo, tava um friozinho, então tava um climinha ali meio gostoso e meio amedrontador, né? Afinal, sozinha em casa, com chuva, de noite. E ela ficou lá no quarto, bem quietinha no canto dela, comendo sua comida, quando de repente acabou a força. Que merda! Veio aquele medo, né? Ela falou que desculpe a palavra, mas não passava uma agulha. Mas mesmo assim, fazer o quê? Ela correu na cozinha, mesmo no escuro, catou uma vela, acendeu a vela no quarto, terminou de comer, deitou na cama dela e, como ela já tava com medo, ela perdeu o sono. Não conseguia mais dormir. De medo, né? Tá tudo escuro, sozinha, aquela sensação de alguém observando. Ela se cobriu até a cabeça, só deixou o olhinho pra fora assim e ficou olhando para a vela acesa. Quando de repente ela escutou uma voz de homem dentro do quarto dela e dava para perceber que estava do lado dela. Ela diz aqui que eles tinham, ela e os irmãos, o costume de chamar a mãe de um certo apelido, que eles chamam até hoje. Eles a chamam de velha. Então, em vez de falar, ei mãe, eles falam, ei velha. E essa coisa que estava com ela no quarto começou a falar com uma voz grossa e rouca. Velha. Velha. E parou. Mas aí veio e falou mais forte ainda. E começou a chamar de novo. Velha. Dessa vez parecia que era tipo deboche ou irritado. Ela lembra que na hora ela pensou assim, tipo, vai, abre o olho, olha de uma vez e descobre quem é, como é essa figura de uma vez. Mas meu amigo, ela tava travada, ela não conseguia se mexer. Imagina a situação. Ela disse que só de lembrar disso agora dá vontade de chorar. Ela lembra também que diz que pensou, meu, nunca mais vou chamar minha mãe assim. Mas ela cobriu a cabeça e não teve coragem de olhar aquilo, para saber como era a aparência daquilo. Meu, ele tava do lado dela, no quarto, junto com ela. Ela disse que suava frio, era desesperador aquela situação. E aquilo ficou, diz que durante uns 10 minutos. Aquela sensação, aquela coisa ali, falando o apelido da mãe dela.
De repente alguém bateu na porta do quarto. Na hora ela ficou meio confusa assim e tirou a coberta da cabeça, nem olhou pro canto de onde vinha aquela voz e correu abrir a porta. Que aliás não era a porta do quarto, era a porta da sala. E era o irmão dela que havia chegado em casa. Ela disse que quase desmaiou de tanta felicidade naquele momento. Porque disse que essa foi uma experiência muito estranha para ela. Então ela contou, quando todo mundo chegou em casa, ela contou o que tinha acontecido. E aí, esse cunhado dela, que foi morar junto ali naquela época, que foi quando as coisas pioraram, contou que ele sempre sonhava com um demônio que ficava agachado ao lado dele na cama. E esse demônio, tipo, só ficava olhando pra ele. E no sonho, ele era meio pequeno e tinha uma pele escura, meio que parecia um couro. E disse também que quando ele tá sozinho, às vezes ouve a voz de um homem que sempre fala alguma coisa, mas ele nunca consegue entender o que esse homem fala. E depois que ele contou isso, ele meio que deu um sorrisinho assim, sem graça. Na mesma hora ela pensou, será que é esse mesmo ser que o meu cunhado vê em sonho e escuta, que é o que eu escutei no quarto? Porque afinal ela não tinha falado pra ele que era a voz de um homem, ela só falou que ela ouviu uma voz. E ele disse que ele também ouve uma voz de homem. Agora, em 2016, lembrando que a moça que nos conta esse relato hoje tem 44 anos, ela diz que atualmente faz 5 anos que esse cunhado dela morreu. Ele foi assassinado. Foi assassinado no trabalho dele. Entraram lá e mataram ele e o patrão dele. Ela diz que foi horrível. E ela diz que sempre lembra desse episódio, dessa coisa, chamando o nome da mãe dela pelo apelido que os 8 filhos chamavam a mãe, de velha. Por quê? Diz que até hoje, quando ela chama a mãe dela assim, ela lembra disso, porque, ficou na cabeça. Não tem como esquecer. Ela até tá mandando uma foto do local onde era a casa dela, que já foi derrubada essa casa e hoje existe uma outra coisa no local, ao lado do posto de gasolina. Mas diz que pra ela esse lugar sempre vai ser sombrio. Será que o cunhado dela já era perseguido por essa entidade, sei lá, que acompanhou ele até em casa e era a mesma entidade, aliás, porque ela não quis olhar para saber qual era a forma daquilo. Se ela olhasse, será que ela veria aquele mesmo demônio agachado, de pele escura, tipo um couro? Mas por que ele falava o apelido da mãe? Deixe as suas opiniões aqui embaixo nos comentários. E se você gostou do relato, deixe seu joinha, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Um beijo pra vocês e até o próximo relato. Tchau!